Imagina só ter acesso à correspondência e aos diários do lendário escritor curitibano Dalton Trevisan. Pois é, esse foi um dos pontos de partida do também escritor, jornalista, tradutor Christian Schwartz, que está escrevendo a biografia do Dalton, livro que está praticamente na finaleira ali, né, sendo editado para o lançamento em 2025, que é o ano em que o Dalton completaria os seus 100 anos de vida. E o Christian veio aqui no programa Arte e Cultura compartilhar um pouco com a gente sobre os bastidores da construção dessa biografia. Bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado a vocês, Marcelo, pelo convite. Você se sente um privilegiado por ter tido acesso a esses registros tão íntimos do Dalton? Sem dúvida, sem dúvida. É um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade, né? Porque, enfim, um escritor, talvez dos escritores brasileiros, aquele que mais se resguardou, né? Do qual a gente sabia muito pouca coisa, né? E que ao mesmo tempo projetou uma imagem que era de um personagem dele, quer dizer, ele ficou conhecido pela alcunha do personagem, o Vampiro de Curitiba. E a gente pode se estender depois sobre isso, como ele alimentou também isso aí, com uma estratégia de resguardo, né? Então era uma coisa de dupla face, assim, ao mesmo tempo que ele realmente não gostava de aparições em público, embora fosse uma pessoa bastante sociável, não tinha problemas assim no dia a dia, na vida comum dele, ele tinha muitas relações e teve família normalmente, né? Não era uma pessoa sozinha, solitária ou reclusa, né? Ele saía muito à rua, né? Só que a partir do momento em que o autor se confundiu com o personagem, aí veio uma outra camada, né? Que tornou ainda mais difícil saber o que tinha por trás daquela persona autoral, quem é que escrevia os livros, né? Então, para mim foi um mergulho muito privilegiado e muito profundo, porque, além disso, o Dalton se autodocumentou vastamente, né? Então, como você disse na abertura, ele se correspondeu com muita gente, né? Eu tive acesso a em torno de 2.300 cartas, e o curioso é que ele guardava, claro, as que ele recebia dos seus correspondentes, mas ele fazia cópia no antigo carbono, né? Como ele batia a máquina, ele botava o papel carbono e guardava também uma via do que ele escrevia para as pessoas, né? Então, no conjunto, eu tive acesso ali a 2.300 cartas. É muita coisa, né? Muita coisa. Como é que você se organizou para priorizar, ver o que merecia, né, essa atenção? Claro, imagina as cartas trocadas pelo Dalton, tudo merecia uma atenção, exatamente, né? Mas como que você deu conta desse volume? Quem eram esses correspondentes? Assim, tem vários tipos de correspondência, né? Tem uma correspondência mais formal, naturalmente ele tinha que tratar dos negócios, né? Da vida literária dele, mas no aspecto mais direitos autorais, em relação com editores, etc. São cartas mais burocráticas. São cartas mais burocráticas, mesmo quando ele recebia pedidos, né? Demandas de acadêmicos, de pessoas até de fora do Brasil, que queriam saber da obra dele e tal, ele respondia muito formalmente, tentando ajudar o quanto possível. Mas assim, o grosso da correspondência dele, por incrível que pareça, é com uma pessoa, né? Que é o cronista e também escritor, o Otto Lara Rezende, um mineiro radicado no Rio de Janeiro, foi um jornalista muito conhecido, influente no Brasil, né? Dos anos 50, 60 até quando morreu cedo, no início dos anos 90, e ao longo de todo o período em que eles se corresponderam, desde o momento que se conheceram em 55 até a morte do Otto, em 92, foi uma coisa constante, uma conversa, um diálogo, uma troca, e só com o Dalton, entre cartas enviadas e recebidas, são mais de 600. Então é um volume, é um quarto mais ou menos, né, da correspondência toda, né? E foi a primeira coisa que eu tive acesso, porque quando eu cheguei a ele, né, por intermédio da pessoa que depois acabou se tornando a gestora do acervo, a Fabiana Faversani, e que na época era uma espécie de agente literária, mas que também cumpria funções ali de secretária particular, para auxiliar ali naquela idade avançada com coisas do dia a dia.
Eu sentei com ela para conversar e a minha ideia inicial era apenas tentar fazer alguma coisa em torno dessa correspondência. Não nasceu, então, como, de fato, um texto biográfico? Não era uma biografia, era mais um ensaio sobre os bastidores da produção dele, né? De como ele escreveu, enfim, porque isso já era notório, porque as cartas com o Otto tinham sido doadas, embora não fossem públicas, mas quando houve a doação, isso foi em 2021, se eu não estou enganado, foi ali no período da pandemia. O lote de cartas com o Otto, essas 600 e tantas, foi doado, e aí quando aconteceu a doação, se tornou público. Olha, é uma correspondência muito rica sobre a produção dele, né? E, enfim, eu sabia disso, e a minha ideia inicial era, então vamos ver qual é a conversa que eles tinham, em que nível de detalhe, e daí vamos cotejar com as versões dos contos. O Dalton também era muito conhecido por mudar os textos a cada reedição dos livros, né? E eu pensei, certamente ele mandava as coisas para o Otto ler, e aquilo via com correção nas cartas. A minha ideia era essa, fazer um famoso behind the scenes, né? da produção, estritamente da produção literária dele. Né? E essas cartas, elas tinham um impacto realmente no fazer literário Com dele? certeza. Mudavam o texto dele? Certamente. Assim, isso ocorreu mais no início da carreira dele. Porque depois o Otto foi se tornando uma pessoa cada vez mais ocupada, né? O Dalton, ao contrário, foi se tornando uma pessoa cada vez mais reservada e restrita aqui a um dia a dia pacato de Curitiba, né? Enquanto o outro morava no Rio de Janeiro, depois foi executivo de televisão, enfim, teve uma série de funções na imprensa, era um cronista de jornal que escrevia diariamente, então ele não tinha tempo para muita coisa. Lá no início, quando o Dalton, aliás, ainda não tinha nem sido editado nacionalmente, entre 55 e 59, a correspondência é muito volumosa e é muito detalhada, né? Então, os primeiros contos que iam sair no Novelas Nada Exemplares, que é o primeiro livro de estreia nacionalmente, né, de 59, esses contos são muito anotados e discutidos e tal. Depois é uma coisa um pouco mais esparsa nesse sentido, mas sempre tem idas e vindas dos textos, né? E o Otto não foi o único correspondente com quem ele fez isso, foi só assim, o mais frequente. Além que disso, outros nomes são curiosos? Carlos Castelo Branco, que foi outro jornalista famoso, né, naquele período ali, final dos anos 50, início dos 60. Carlinhos Oliveira, que foi um outro cronista, o Paulo Mendes Campos e mais tarde o Fernando Sabino. Eu estou aqui falando, Hélio Pellegrino, eu estou falando exatamente daqueles cronistas mineiros radicados no Rio de Janeiro, né, que formaram ali uma turma muito famosa, que tinha, assim, intercomunicação com outras turmas, né? Vinícius de Moraes, os poetas, o próprio Carlos Drummond, uma espécie de decano dessa turma, também mineiro. Então, assim, o Dalton começou a frequentar primeiro por carta essas pessoas e depois pessoalmente. Que riqueza esse material, né? Você citou que quem, né, forneceu, né, intermediou essa relação foi a Fabiana Faversani, Isso. que inclusive já foi nossa entrevistada aqui no programa Arte e Cultura. Ela se deu uma entrevista para Gisele Camargo. Eu convido você que não assistiu a rever esse conteúdo, que também conversa muito com essa nossa conversa aqui de hoje. Está no nosso canal do YouTube. Só para a gente compreender um pouco da cronologia da coisa, né? Quanto tempo você está trabalhando nessa biografia? Como é que foram essas primeiras tratativas, assim? E se realmente houve uma conversa, né, mais aberta com o Dalton? Então, em torno de junho de 2023, foi um primeiro contato, né? Foi esse pedido para ler a correspondência. E ele foi atendido, para minha surpresa, em 2 semanas. Como a correspondência estava digitalizada, o que também foi uma grande sorte, porque se eu tivesse chegado a eles, sei lá, 5 anos antes, ou 3 anos antes, a própria impossibilidade de acesso, né? Afinal de contas, o Dalton estava recolhido, só ficava em casa, cuidado por pessoas 24 horas. Enfim, eu não tinha como invadir a casa dele e não tinha como tirar de lá os papéis também. Então, graças a esse fato ali, já consumado da organização e digitalização de boa parte do acervo, que estava aos cuidados da Fabiana, foi possível fazer isso à distância, né? Então, 2 anos atrás eu comecei com essa leitura e aí depois, durante os 18 meses em que eu ainda tive
o privilégio de conversar com ele, mesmo que indiretamente. Eu nunca fui visitá-lo, nem falei com ele pessoalmente, mas a gente trocava mensagens via Fabiana. E nesse período, pouco a pouco, eu fui tendo acesso também aos diários, né, que são bastante volumosos. E ao final de alguns meses, eu estava com estava com algumas dúvidas, porque, como eu disse, ele era muito meticuloso na autodocumentação. Mas, claro, a pessoa escreve uma coisa numa carta ou numa página de diário em 62, né, as referências se perderam, se ela não anotou precisamente o que era, você fica em dúvida. E até antes, na verdade. Eu tinha dúvidas de coisas que aconteceram com ele, que tinham alguma referência ali na documentação, para você ter uma ideia, do final dos anos 30. Tinha uma história de 1939, sobre a qual tinha uma cena, né? Mas não tinha nomes, não tinha data exata, muito menos, não tinha cenário, como reconstituir aquilo, né? Então, nesse momento, eu perguntei, será que ele responderia algumas perguntas? E aí ele topou. E te espantou o fato de ter tido esse acesso, assim, justamente por conta dessa coisa da fama do recluso, do arredio à imprensa? Eu fui ficando cada vez mais espantado, né? À medida que o processo ia avançando. Mas, de novo, foi tudo feito com muita delicadeza e muito respeito à privacidade, que acho que isso era o fundamental. Eu acho que ele foi compreendendo, à medida que o tempo passava, que eu ia trabalhando nos documentos, e à medida que eu mandava as perguntas, que aí o método foi muito, muito contemporâneo. A Fabiana gravou as respostas dele de viva voz em mensagens de WhatsApp, né? E ela me remetia as mensagens de WhatsApp, eu ia transcrevendo, ia perguntando outras coisas. Então, quando ele viu o teor das minhas perguntas, o que eu estava tentando desvendar, eu acho que ele foi ficando mais à vontade. Mas, assim, de novo, isso é muito diferente de uma entrevista jornalística normal, né? O grande trauma dele, ao longo da carreira, foram as entrevistas roubadas, e para não falar dos flagrantes, né? A fotografia no meio da rua, aquela coisa de espiar por cima do muro da casa. Enfim, isso era essa coisa mais invasiva. Isso era o que ele mais temia e odiava, né? Acho que com razão, porque ninguém gosta desse tipo de perseguição, né? E ele não achava que tinha o que dizer a jornalistas assim na cobertura diária. Muito cedo, no final dos anos 60, ele falou, não tem mais porque eu dar entrevista, né? Leia os meus livros, mas na situação que nós estávamos ali, de 2023 em diante, era muito diferente, né? Então eu estava tentando trabalhar justamente em profundidade o processo criativo dele, de onde saíam aqueles contos, fazer uma espécie de genealogia das versões e que tipo de diálogo com outros interlocutores, escritores isso envolveu, né, ao longo de décadas. Então era uma coisa muito mais do interesse dele, né? E mesmo assim eu preferi não insistir em uma visita ir à casa dele, alguma coisa assim, não era necessário, né? Eu acabei conseguindo fazer isso à distância. Aliás, essa coisa do vampiro de Curitiba é uma coisa que você contesta na biografia, né? Tenta desconstruir ali, já comentou um pouco ali na abertura, mas gostaria que você comentasse um pouco mais sobre por que você chegou nessa conclusão de que o vampiro de Curitiba não era tão vampiresco assim. É que, na verdade, o lançamento do Vampiro de Curitiba coincide um pouco temporalmente, assim, cronologicamente, com a decisão dele de não dar mais entrevistas, né? Na verdade, assim, ele deu as entrevistas que ele deu foi assim não exatamente logo depois do lançamento do Vampiro de Curitiba, mas por ocasião de um concurso de contos que ele ganhou, promovido pelo Fundepar aqui. Era um concurso local, mas que dava um prêmio muito, muito grande em dinheiro. Fazendo uma conversão de moedas, eu calculei que R$200 mil seria hoje o prêmio do concurso de contos do Fundepar. Em 68, o livro Vampiro de Curitiba é de 65, mas naquele momento ele ganhou, ele tinha essa projeção nacional, já desde que ele era muito jovem, né? 20 anos antes ele estava editando a revista Joaquim, que era uma revista literária de repercussão nacional. Então, imagina, ele estava 20 anos na cena, mas ele, assim, tinha lançado um livro de repercussão nacional, que era o Vampiro de Curitiba, e
um pouco tempo depois, né, 2 anos e meio depois, ele ganha o prêmio. O prêmio atraiu atenção, porque, inclusive, as menções honrosas eram Inácio Loyola Brandão, Lígia Fagundes Telles. Nossa. E aí não teve jeito, porque a imprensa nacional veio cobrir aquilo, ele recebeu o prêmio simbólico, né, das mãos do governador Paulo Pimentel, na época. E ele teve, então, numa cerimônia pública de entrega de prêmio, e depois ele acabou falando com repórteres. Aquilo foi meio decisivo para ele decidir que ele não queria mais falar com repórteres. E, ao mesmo tempo, as pessoas já estavam associando ele ao famoso personagem do vampiro, né, o Nelsinho, que anda pelas sombras, etc. Justamente porque ninguém sabia muito do Dalton Trevisan, um curitibano, longe do eixo São Paulo. Enfim, as pessoas sabiam do que ele escrevia, mas não exatamente quem era a figura, né? Não circulava em São Paulo ou no Rio nas mesmas festas ou nas redações de jornais, apesar de que ele ia lá visitar os amigos mineiros, mas era muito discreto. Então, as coisas coincidem cronologicamente. E aí ele viu uma oportunidade, eu exploro muito esse momento daquelas entrevistas que ele deu em 68, ele aproveitou essa oportunidade para começar a alimentar o mito. Ele já gostava muito da ideia do mito do vampiro, assim como... Ele alimentava, então. Mas ele gostava antes da figura, ele gostava, por exemplo, do vampiro de Düsseldorf, né? A famosa figura do filme, né? Ele era um cinéfilo contumaz, assim, e ele gostava dessa associação. Isso já aparece nas cartas, nos diários, no final dos anos 50. E daí ele usou, obviamente, no personagem, chamou o personagem de vampiro de Curitiba, e aí as pessoas começaram a dizer, mas então você que é o famoso vampiro... Ele falou, opa, isso é uma máscara perfeita, eu vou alimentar isso aqui. Ele aproveitou. Só que eu acho que foi um pouco assim, se voltou contra ele, foi um pouco um tiro pela culatra ao longo do tempo, porque daí se ele não se apresentava como escritor, quem ele era, minimamente que fosse, isso alimentava a curiosidade, né? E as abordagens se tornavam mais desleais e mais invasivas, né? Era como você querer desmascarar uma pessoa, não tanto ouvir ela, e como um jornalista faria normalmente, mas flagrá-la em situações, em lugares que tinha toda uma mitificação em cima dos lugares que o Dalton não frequentava. Não tinha, ele frequentou na adolescência. Muita gente procurando ele em lugares que não era da rotina dele. Sim, obviamente que ele gostava de... Enfim, como qualquer homem da sua geração, ele gostava de sair para beber com os amigos no Bar Palácio, no restaurante do pai do Poti Lazarotto, que foi um grande amigo dele, né, que era o Vagão do Armistício. Ele tinha uns lugares que ele frequentava, ele gostava de tomar um uísque também, com uma roda de amigos, mas ele era, sobretudo, uma pessoa diurna, né? Então, ele tinha hábitos normais de boemia. No Rio, ele gostava muito de sair na noite com os amigos para conversar, mas era sempre uma coisa até meio uma certa hora, depois ele voltava para o hotel. Então, ele era um cara rotineiro também. Rotineiro, né? Bastante rotineiro, mas que gostava sim de socializar nesse sentido, né? Mas não exatamente naqueles ambientes que o Nelsinho frequenta, né? Apesar de que, obviamente, na juventude, nos anos 40, Curitiba sempre, como qualquer cidade, né, tinha os seus inferninhos, e ele conhecia a cidade, ele conhecia os tipos da cidade, ele gostava de lugares tipo passeio público, que mesmo à luz do dia, né, tem gente de todo tipo, né, então, claro, tinha um lado de observação, mas ele estava longe de ser o personagem, né? Sim. E você teve essa oportunidade de tirar dúvidas, né, de ter uma aproximação ali com o Dalton até dezembro de 2024, né, quando o Dalton faleceu ali aos 99 anos, né? O que a morte dele significou? O recálculo de rota que você teve que fazer, né, para a biografia a partir daquele momento, né? Como é que foi isso? Foi um impacto que talvez, se eu, olhando em retrospecto, assim, se eu fosse pensar um pouco antes de chegar à morte dele, se eu deveria ficar tão impactado, eu responderia não, né? Afinal de contas, uma pessoa de 99 anos, embora tivesse boa saúde para essa idade e lucidez, né? Mas uma pessoa de 99 anos pode morrer a qualquer momento, né? Mas eu, sinceramente, acreditei que, pelas notícias que eu recebia, né, e, enfim, pela voz que eu ouvia ali
claro, muito pausada e tal, mas pela lucidez, como eu disse, e pelas notícias que a gente tinha da saúde dele, meio que eu fiquei com uma fantasia, assim, de que ele leria o livro, né? Sim. Então, o primeiro impacto foi esse. Eu não tinha nenhum trato com ele, de nenhum tipo, não era uma biografia autorizada, né? Mas, enfim, eu desenvolvi uma relação de intimidade que podia não ser de proximidade física, né? Nem de vê-lo todos os dias, algo assim. Mas, poxa, eu estava mergulhado numa vida de uma pessoa quase centenária, nos seus detalhes, né? Do seu cotidiano, nas anotações de diário, em tudo que ele viveu, em tudo que ele produziu e tal. Então, naturalmente, você se sente perdendo alguém próximo. E, ao mesmo tempo, para a biografia, respondendo a sua pergunta, para a biografia, claro que implicou uma reestruturação, né? A história tinha um fim agora, né? Se ele tivesse vivo quando a biografia fosse publicada, eu teria que usar de algum subterfúgio, né, para dizer a história continua. Sim. Né? O que, aliás, muitos biógrafos célebres e muito competentes dizem que não se deve fazer, biografar pessoas vivas, né? Porque ela sempre pode fazer alguma coisa que vai ficar fora do teu livro. Mas eu acho que no caso do Dalton eu não corria esse risco. Não porque ele não pudesse escrever mais um livro genial, ele era bem capaz de produzir alguma outra coisa, mas porque o tipo de abordagem que eu estava dando que eu acabei dando para a biografia meio que independia, assim, já o que ele produziu, a persona que ele criou e como desvendar já era possível com os elementos que eu tinha até aqueles 99 anos dele, né? Não acredito que mudaria substancialmente. Mas, como eu falei, estruturalmente eu precisei repensar, né? Como começar, como terminar. Né? E por falar na tua abordagem, você fez uma escolha de não entrevistar, não contar com depoimentos de pessoas próximas ao Dalton. Por que disso? Porque se você pegar os depoimentos, muitos que as pessoas deram sobre o Dalton, então, como ele gerava essa curiosidade, muitas e muitas vezes, ao longo de décadas, jornalistas, ou principalmente jornalistas, procuraram as pessoas próximas e conseguiram chegar muito perto dele. Né? Conseguiram entrevistar a filha dele, conseguiram declarações de amigos muito íntimos dele. Né? Acabaram conseguindo, né? Tanto insistiram que acabaram conseguindo. Duas situações específicas que foram assim uma espécie de divisor de águas aconteceram ali entre 79 e 80. Na revista Veja, com um correspondente, uma pessoa da sucursal aqui, mais um outro repórter vindo de São Paulo, e a revista Status, que era uma concorrente da Playboy, da qual, aliás, o Dalton era colaborador, ele mandava os contos eróticos, ele publicava contos eróticos lá nessa Status. Essa revista também mandou um repórter e eles conseguiram, assim, a maior invasão de privacidade da história da vida do Dalton. Como eu disse, até mesmo entrevistando a filha dele, né, uma das filhas. Então, quer dizer, você tem depoimentos abundantes, mesmo depois, as pessoas que conviveram com ele nos anos 90, 2000, ou antes, né? Você tem muita gente falando publicamente sobre o Dalton. Né? Você tem diários de outras pessoas. Né? Mas vamos ficar só naquelas declarações públicas sobre ele. As declarações públicas sobre ele, geralmente, não são sobre o Dalton, são sobre o vampiro. E eu não conheço nenhum outro caso assim de escritor que se confunda tanto com um mito criado por ele mesmo, que é um dos personagens da sua obra, e ao mesmo tempo uma pessoa que exigia tanto das pessoas do seu entorno um pacto de silêncio, o que acabava resultando em entrevistas absolutamente, digamos assim, absolutamente não, mas muito pouco reveladoras do meu biografado. Elas são riquíssimas de aspectos e anedotas. Anedota é muito diferente, né, de uma anedota, aquela coisa que é a lenda, diz a lenda. Sim. São muito ricas disso sobre o mito, né? Mas muito pobres para revelar quem era o Dalton Trevisan, a pessoa. No seu entendimento, não seria um retrato fiel inclusive, da imagem dele. o escritor, cronista, cartunista muito talentoso da cidade, Dante Mendonça, no dia do centenário, ele lançou um livro que é muito curioso, foi um lançamento local aqui, é uma edição de autor. O livro se chama precisamente
Um Retrato Falado, o Vampiro de Curitiba, um retrato falado, né? Que é uma escolha muito diferente da minha, né? Ali não tem absolutamente nada de documental, ali é simplesmente uma história oral do mito do vampiro, né? As pessoas falando justamente isso. Ele reuniu ali, fez essa gentileza para nós, né? É um documento importante também e que, aliás, eu uso no meu livro, em certa medida, deu tempo, porque no fim das contas, na passagem do centenário eu ainda estava nos últimos retoques, e aí esse livro me trouxe assim, num só lugar, todo o anedotário que eu já conhecia, e algumas novidades também. E ali eu pude constatar de novo que isso é uma história diferente da que eu precisava contar, da biografia do Dalton, né? Embora, como eu disse, faça parte da trajetória dele. Então, de novo, daí eu dar um espaço para essas anedotas, para esse anedotário local aqui. E a biografia já está gerando burburinho aí na comunidade literária, né? Já está gerando uma certa expectativa, enfim. O que você espera que o público tenha de reação, né, ao ler o teu livro, a tua obra sobre o Dalton? Como que você acha que vai repercutir? Eu espero que, como foi para mim no processo, para os leitores, seja uma grande descoberta, seja assim quase que um pasmo, assim, né? de ver quem era a pessoa por trás da persona autoral, né? E eu tive meus primeiros leitores, poucos, né? Na verdade, eles acabaram lendo concomitantemente aos editores. Eu não passei para ninguém antes de mandar para a editora. Mas aí, enquanto eu aguardo esse processo, essa produção editorial, que é muito complexa, no caso de uma biografia, eu pedi para 3 pessoas muito próximas lerem. E assim, a minha tranquilidade em relação à recepção da biografia é que essas pessoas, e até nas primeiras conversas que eu estou tendo com os editores, me disseram, o Dalton salta da página, né? Você tem uma pessoa nesse livro, né? Não é uma coisa frio, descerebral, né? Apenas ensaística em torno da obra. Porque assim, eu recebi críticas no dia que eu anunciei a biografia, que foi uma dúvida se a gente dizia que estava sendo feito ou não. Enquanto ele estava vivo, eu preferi não fazer isso, né? Que ia gerar ia atrair uma atenção para ele. De novo, a invasão de privacidade podia acontecer. Que ele não gostava, exatamente. E também, enfim, podia ser um problema no meu relacionamento com ele, então eu preferi ficar bem quieto durante mais de 1 ano e meio. Mas aí, depois que ele morreu e as comemorações do centenário se aproximavam, eu falei assim, não, é melhor eu tornar isso público, porque eu também quero participar das conversas, eu quero estar lá, eu quero ouvir, eu quero discutir. Foi muito importante essa overdose de Dalton Trevisan aí no meio do ano, e que está continuando, né? A gente tem alguns eventos aí ainda até o final do ano, né? Ao longo desse segundo semestre. E então eu já percebi assim um tipo de expectativa e um tipo de crítica. Não, mas você não falou com ninguém. E o homem Dalton Trevisan? Olha, se vocês estivessem mergulhados no que esse homem escreveu sobre si mesmo ao longo de 80 anos, vocês compreenderiam. Vocês não estariam dizendo isso, né? E eu acho que, no fim das contas, os meus primeiros leitores estão, para minha alegria, para minha sorte, eles estão declarando justamente que o homem, a pessoa quase de carne e osso, assim, salta da página. Espero que se confirme na versão final e numa leitura mais ampla, né? Que o livro só existe quando ele é lido, né, por muita gente. Então. Estou curiosa para ler. Obrigada. A gente está encerrando aqui na nossa conversa e teria muitas outras perguntas, mas acho que teremos outras oportunidades, espero, assim que o livro for lançado. Estamos ansiosos pelo lançamento. Parabéns pelo teu trabalho, obrigado, pela tua coragem, né? E por ser icônico também, escrever sobre alguém tão icônico assim, né? Obrigada pela tua presença. Obrigado a vocês. Vamos ficando por aqui, pessoal, mas o programa Arte e Cultura, você sabe, tem uma nova edição toda semana, agora em novo horário, novo dia de exibição, sexta-feira, 13h. Até mais, tchau, tchau.